A rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost já era prevista dentro da Fórmula 1 no momento que o brasileiro foi confirmado como companheiro de equipe do francês para a temporada de 1988. Senna foi o campeão e Prost foi o vice, numa temporada avassaladora de ambos, que juntos só não venceram em Monza. As disputas corriam tranquilas entre os dois, de forma leal, embora de forma acirrada, como em Montreal, Paul Ricard, Hungaroring e Spa-Francorchamps. Mas em Estoril, as primeiras tretas entre eles começaram numa fechada de porta de Ayrton que espremeu Prost contra o muro da reta principal. Os dois começaram o ano de 89 longe de serem considerados companheiros de equipe. Quinta-feira, 11 de abril de 2024, e esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Mais uma vez, eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de TBT, é dia de lembrança de quinta, vamos recordar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar o pedido que eu faço sempre para vocês, ajuda a gente, vai pessoal? Deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar bastante. Na abertura da temporada em Jacarepaguá, Senna fez a pole, mas bateu na largada junto a Riccardo Patrese e Gerhard Berger e terminou somente em 11º, com Prost indo ao pódio junto ao vencedor, Nigel Mansell, e um surpreendente Maurício Gugelmin em terceiro. Senna usou deste exemplo para propor a Prost que não se atacassem na primeira volta das corridas e mantivessem suas posições para evitar outros acidentes que os tirassem da prova no começo. Prost concordou, e aí a Fórmula 1 foi para Imola. Mais de 120 mil pessoas invadiram o recém-rebatizado autódromo Enzo e Dino Ferrari, confiantes em mais um triunfo, já que a McLaren ainda era a equipe a ser batida no circo. Na classificação, primeira fila do time britânico, com Senna à frente do rival. Mansell e Patrese formaram a segunda fila, com seus companheiros de equipe Gerhard Berger e Thierry Boutsen logo atrás. Nelson Piquet foi o oitavo, enquanto Gugelmin foi o 19º, atrás de Gabriele Tacchini, que era a novidade, inscrito na AGS substituindo Philippe Streff, vítima de um acidente no Rio de Janeiro e de um atrapalhado e amador resgate que o deixou tetraplégico. Roberto Moreno ficou de fora, em 30º nos treinos, nas épocas saudosas e impensáveis dos dias de hoje, de muitos carros e pouca vaga. A largada foi tranquila entre os ponteiros e os 6 primeiros mantiveram suas posições até a volta 4. Foi quando Berger estampou a Ferrari na Tamburello e enquanto o carro se rastejava pelo muro, ele ia pegando fogo. Num resgate quase perfeito, a equipe chegou ao local em 13 segundos e em apenas 10 apagaram as chamas. Levado ao Hospital Maggiore de Bolonha, Berger estava consciente e os exames apontaram uma fissura nas costelas e outra no ombro direito, além de queimaduras nas mãos, peitos e braços devido ao combustível derramado sobre ele, pois os tanques da Ferrari situavam-se na lateral do carro, ao contrário das outras equipes. Mas pelo tamanho do que as imagens mostravam, o austríaco saiu muito no lucro. Nenhum sinal de intoxicação por fumaça, lesões internas ou danos cerebrais. Um ano antes, quem havia batido de forma semelhante foi Piquet, o primeiro a cravar que Berger havia sido vítima de falha mecânica, assim como Boutsen, que estava logo atrás e teria visto o aerofólio traseiro colapsar. Berger contou depois que quando o carro se tornou inguiável, tirou as mãos do volante e que chegou a perder a memória por um instante, e quando voltou a si, o carro já estava queimando. Bandeira vermelha, e a prova só reiniciou depois de quase uma hora. A relargada se daria no grid com a classificação da terceira volta, a última completada por inteiro àquele instante. Na luz verde, Prost saiu-se melhor e passou Senna logo nos primeiros metros. O francês ficaria despreocupado, pelo menos na primeira volta, mas na freada da Tosa, Senna reassumiu a ponta, em tese, quebrando o acordo proposto por ele mesmo no Rio de Janeiro. Durante 21 voltas, os ponteiros da prova ficaram os mesmos, com os pilotos da McLaren alternando a volta mais rápida entre si, com Mansell e Patrese logo atrás, seguidos por Alessandro Nannini, Nelson Piquet, Derek Warwick e Thierry Boutsen. Antes da volta 30, 3 abandonos importantes. Patrese abandonou na volta 21 com o motor quebrado, 2 voltas depois foi Mansell quem ficou sem câmbio, e na 29 o Jude da Lotus deixou Piquet pelo caminho. Aí Senna começou a ter problemas de freios e passou a poupar equipamento.
Prost, possesso pelo que ocorreu na relargada, foi para cima e a diferença caiu de 7 para 4 segundos em 12 voltas. Só que devido ao ritmo muito frenético, até contrariando o estilo de pilotagem mais cerebral que o consagrou, Prost passou a sofrer com bolhas nos pneus. Some-se a isso que Senna deixava os retardatários para trás bem mais depressa que o francês, e na volta 44, na freada da Taguardo, Prost rodou e suas chances de vitória terminaram ali. Alain voltou à prova e aí sim passou a pilotar com cautela. Livre da pressão de seu rival, Ayrton venceu de ponta a ponta, enfiando 40 segundos de vantagem sobre Prost. Foi a vitória de número 50 do Brasil na Fórmula 1. Em terceiro, uma volta depois, Nannini conquistou o pódio em casa, dando um pouco de alegria aos italianos presentes. Boutsen e Warwick vieram depois, e Jonathan Palmer herdou a sexta colocação que estava nas mãos de Ed Sheever, depois de Nicola Larini e por fim Alex Caff. No pódio, uma cena cômica. Os organizadores se esqueceram de deixar as garrafas de champanhe pré-abertas, como era costume. O resultado foi que os três, Senna, Prost e Nannini, gastaram um bom tempo para tirar a rolha da garrafa. Mas antes tivesse sido esse o momento mais tenso ocorrido após a bandeirada. Porque a fala de um dos comissários resumiu tudo. Abre aspas. Os dois discutiram ferozmente e pensei até que iam se engalfinhar. Fecha aspas. Os dois em questão, claro, eram Ayrton Senna e Alain Prost. O francês, espumando de raiva, foi tirar satisfações com o brasileiro a respeito do acordo da primeira volta, que, como já foi dito, foi Senna quem mesmo propôs. Ayrton, na maior cara de pau, rebateu que o acordo não valia para relargadas e que passou Alain num lugar seguro. Prost treplicou, afirmando que Senna continuava a pessoa sem palavra da temporada anterior e chegou até a discutir com Ron Dennis, que se manteve neutro apenas festejando os 15 pontos conquistados com a dobradinha. Prost nem participou da coletiva reservada aos três que sobem ao pódio. Ron Dennis nunca pregou preferências dentro da equipe, mas detestava que os pilotos aparecessem mais que o time. Logo após a etapa de San Marino, durante um teste privado no autódromo de Pembrey, no país de Gales, o chefão da McLaren chamou os dois para um verdadeiro pito, e reza a lenda, o pito foi bem pior contra Ayrton, que teria reconhecido o erro e pedido desculpas. Parecia tudo calmo, mas Prost, que teria ganho a treta naquele instante, desobedeceu o pedido de Ron de manter a bronca apenas dentro do time e expôs todo o teor da conversa ao L'Equipe em uma entrevista antes do GP de Mônaco, claramente usando da irritação pelo desfecho de Imola como um instrumento político que o beneficiasse. Mas Senna amassou o rival nas ruas do Principado, vencendo com 52 segundos de vantagem e declarou depois que qualquer relação entre ele e Prost estava rompida a partir dali. Senna venceu no México e dava a sensação de que passearia, mas Prost começou em sequência a costurar a vantagem que lhe daria o título ao vencer nos Estados Unidos, na França, na Grã-Bretanha e ser segundo na Alemanha. Nesse intervalo, Senna só venceu em Hockenheim, depois de zerar em 4 provas seguidas. Uma nova vitória na Bélgica fez Senna se aproximar de Prost, que tinha sido o segundo. Àquela altura, o francês já havia sido anunciado pela Ferrari para 1990, e o autódromo de Monza se vestiu de azul e vermelho e vibrou como um gol quando Senna abandonou na parabólica. Outro abandono em Estoril, fruto de uma bizarrice de Mansell e de uma falha de comunicação inaceitável entre Senna e a McLaren, foram determinantes para o campeonato, e Prost levou um tri naquela manobra em Suzuka que todo mundo já conhece, quando os dois já eram declarados inimigos de equipe, numa animosidade poucas vezes vista nas pistas. Rivalidade essa, que teria mais capítulos lamentáveis em 90, foi encerrada em 93 e entrou para a história como uma das mais ferrenhas, e que explodiu de vez naquela primavera europeia há 35 anos. Longe de tecer qualquer tipo de comentário, se um estava certo, se outro estava certo, mas acordo é para ser cumprido, né? Claramente o Senna desobedeceu o acordo que ele mesmo criou em Imola, e as coisas que já não vinham bem ao final de 88, principalmente com o Prost meio que tirando onda da cara do Senna, sobre o Senna se declarar homem religioso, e o Prost zombar, dizendo que o Senna não
O Senna acha que não pode morrer porque eu acredito em Deus e criou toda uma treta. E era o Prost usando o L'Equipé a seu favor, o Senna usando a Globo. E reza a lenda até que produtores das duas emissoras chegaram a causar problema dentro de um dos autódromos. História nunca essa confirmada. Mas o fato é que a temporada de 89 foi terrível em questão de relacionamentos dentro da equipe. Não tinha entre Senna e Prost. E em Monza eles eram verdadeiros inimigos de equipe. O Prost venceu aquela corrida, aproveitou para alfinetar o Ron Dennis, quase não terminou a temporada de 89. Tudo isso começou numa manobra em San Marino que o Senna poderia ter esperado a primeira volta, feito a manobra e provavelmente o desfecho poderia ter sido outro entre os dois. Pelo menos ficam as imagens históricas de Suzuka, tanto em 89 quanto em 90, né? Errado para os dois lados antes de qualquer coisa, tá? Gostaram dessa lembrança, né, pessoal? Essa vai dividir opiniões, eu tenho certeza. Lembrando sempre, na próxima semana é a vez do personagem, então a lembrança de quinta volta daqui a 2 semanas. Todo o nosso conteúdo, você sabe, tá no YouTube, tá nas plataformas digitais ou então no nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, procurem a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã tem aquecimento, a gente espera vocês a partir das 9 da noite. Então, um grande abraço a todos e até amanhã. Tchau!